Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 24 de setembro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui com as principais informações de hoje. As informações de Prudente região e aquelas nacionais ou internacionais que têm impactos para a nossa região, a região de Presidente Prudente. Vamos lá então para o bom dia dos nossos comentaristas convidados. Olá, bom dia Eudes, bom dia ouvintes do Telejornal da Jovem Pan nessa manhã de quinta-feira. Padilha, Williams, vamos aí, vamos começar o nosso Jornal de Presidente Prudente desta quinta-feira. Bom dia Eudes, bom dia Adilson, bom dia Will, a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. O meu destaque de hoje é o que a gente está ouvindo falar, na matéria nacional. Hoje nós vamos falar sobre isso, Renda Brasil, criar novos impostos, ter novas formas de arrecadação. Enquanto isso, aquela PEC, que é a proposta da emenda à Constituição, que precisa de 171 assinaturas de deputado, 27 dos senadores, para reduzir o número de parlamentares que custa um absurdo e quase não fazem nada, tá lá. O Dr. Maia tá sentado em cima dela, não vai para frente e não vai para trás. Quando ele sai lá fora, aí vem os holofotes, a PEC da redução para diminuir o custo do Brasil está sendo levantada, está sendo estudada, tudo conversa fiada. Continua tudo enterrado embaixo da cadeira do Dr. Acolumbre e Dr. Rodrigo Maia, o que é um absurdo, o que é uma baita sacanagem para todos nós brasileiros. E também o Inova, que consegue receber um grande prêmio aí, parabéns ao secretário Rogério, parabéns à prefeitura, é sempre importante quando nossa cidade tem um destaque a nível Brasil e a nível mundial. Então o Inova, com seus processos e projetos de sustentabilidade, de tecnologia, está de parabéns. Isso orgulha os prudentinos todos com esse trabalho. Olá, Eudes Figueiredo, Adilson Brevilheri, Adolfo Padilha, ouvintes do Jornal da Manhã, e hoje eu quero comentar sobre o projeto que aumenta a validade da CNH, entre outros pontos, de 5 para 10 anos, e também sobre o projeto Renda Brasil. Todo mundo quer ser o pai da criança agora. E olha só, uma carta apreendida em presídio de Presidente Bernardes contém uma nova ordem de execução de promotor de justiça. O documento estava nas roupas de um preso que cumpre pena na penitenciária. Lincoln Gaquia foi o autor do pedido de remoção de 22 chefes de facção criminosa para presídios federais. Olha, o promotor Lincoln Gaquia já teve a sua vida profissional e pessoal totalmente alterada por conta de cartas com promessas de morte por parte dos líderes das facções criminosas. E essa situação não cessou ou sequer amenizou. Isso porque em cartas anteriores, as facções em algumas ameaças diziam para que ele parasse de perseguir no combate contra os seus elementos, coisa que o promotor não fez e, segundo consta, não o fará. A coragem do nobre promotor é admirável porque ele não recuou nas suas atitudes contra a criminalidade, principalmente no que concerne a transferência de líderes para outros presídios. Aqui em Prudente, a presença do promotor é notada facilmente pela forte escolta da Polícia Militar em 2 viaturas fortemente armadas, o que tem garantido a sua segurança e também de sua família. Só para terminar, a carta encontrada agora nos bolsos de um detento não era para nenhum outro detento de uma outra facção qualquer, mas sim para a própria polícia, para colocar um pouquinho mais de medo na situação, coisa que também não vai acontecer, pode ter certeza. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o país tem que desonerar a folha de pagamento das empresas e, para isso, busca tributos alternativos. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia e o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, concederam entrevista após uma reunião das alas políticas e econômica do governo com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a reforma tributária e um programa de transferência de renda. Olha, uma coisa é certa, a meta do governo federal é criar e manter empregos e também a renda. Crescimento com responsabilidade fiscal. O que o governo quer, segundo o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, é desonerar a folha de pagamento e também tem uma grande preocupação que é de gerar o maior número de empregos possíveis. E também buscar um programa de substituição tributária, porque o país tira de um lado para pôr em outro. Assim como foi o auxílio emergencial que não deixou o país parar e o ajudou a continuar caminhando.
A reforma tributária está aí em andamento, todo mundo sabe disso, e com isso os ajustes vão acontecendo conforme vão encontrando os obstáculos pelo caminho. Olha, essa discussão ela é clara, né? A gente tem os oportunistas políticos, a gente tem a turma do berrante. Como você vai desonerar a folha de pagamento para poder gerar emprego? 38 milhões de pessoas aí que o próprio governo fala que se descobriu que estava entre os invisíveis. Essas pessoas precisam retomar o trabalho, as empresas passam por uma dificuldade financeira diante da crise. Aí o governo tem uma proposta de desonerar a folha. Desonerar a folha sem criar uma nova tributação, seja ela qual for, seja aquela tributação sobre esse mercado de tecnologia digital, é complicado. Por outro lado, eu já fiz um comentário aqui semanas atrás, que tudo bem, eu acho que se o governo tem que compensar de uma certa forma, agora o governo precisa entender que a população está cansada, tudo sobra para a população. O governo precisava pressionar e solicitar apoio popular para cortar os privilégios do judiciário, do legislativo, inclusive do executivo, como a reforma administrativa agora está propondo. Mas o nosso judiciário custa caro, o nosso judiciário é ineficiente pelo valor que pagamos por ele. Vocês não têm noção do que custa um STF, vocês não têm noção do que tem juízes, procuradores ganhando 70, 80, 100 mil reais, 200 mil reais, num Brasil, num país onde a realidade é R$1.000 o salário mínimo. Isso é um absurdo. O governo deveria aproveitar o apoio popular que tem e pressionar. E o exemplo teria que ser primeiro do poder judiciário, aqueles que cuidam dos nossos direitos. Eles precisam se sensibilizar. É impossível o Brasil continuar bancando esse custo Brasil com o poder judiciário, com o poder legislativo. Se o judiciário toma a iniciativa como exemplo de cortar suas regalias e privilégios, de sair desse discurso que eu enfiei a cara nos livros, você não fez o mesmo? Isso é discurso raso. O fato de você ter enfiado a cara nos livros te faz diferenciado, mas não pode te fazer supra-sumo num país que tem a maioria das pessoas ganhando um salário mínimo. O legislativo a mesma coisa. O presidente da Câmara e o presidente do Senado precisa cortar esse custo do Brasil. Quanto custa os milhões e bilhões que essa turma toda custa por ano? Só de reduzir aí, já não precisaria criar um tributo novo em cima da grande maioria que somos nós, simples mortais. Então o governo deveria aproveitar o apoio popular e deixar isso claro para a população. Quem realmente deve ajudar na recuperação financeira desse país e na redução do custo Brasil. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana parte das emendas do Senado ao projeto de lei 3.267/19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto de origem do Poder Executivo segue para a sanção do Presidente da República. Além do aumento na validade da CNH para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade, a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Olha, a alteração do Código de Trânsito Brasileiro é, na sua grande maioria, uma decisão do presidente da República. Todos sabem que o presidente queria o aumento da validade da carteira para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade, o que era até uma promessa de palanque. E além do prazo de validade, tem a proposta de tornar todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses, como já acontece hoje. O projeto cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, uma espécie de listagem que vai conter ali os bons condutores do trânsito. E a questão da pontuação, onde há a possibilidade de 20, 30 e até 40 em 12 meses, de acordo com as multas gravíssimas ou não. Na verdade, essa é uma aliviada aí para o pessoal que facilmente conseguia extrapolar os 20 pontos, independente das infrações. O negócio é sempre o motorista seguir as normas de trânsito, pois assim protege vidas e evita multas, e essa daí é até que a turma da esquerdalha também aprovou e gostou.
Quem aí em casa já não pensou ser inútil o processo de renovação para habilitação? Pois é, até que enfim menos um peso nas costas do contribuinte, né? Você não precisa mais ir renovar a sua habilitação a cada 5 anos, pelo menos agora a cada 10 anos. Até porque nas 2 últimas renovações eu fiz uma renovação em São Paulo e fiz outra aqui no Paraná. Em São Paulo teve aquele processo rápido do poupa-tempo, você tira uma foto, tira digital, faz o exame de vista lá mais ou menos, né? Passa rapidinho e vai embora e simplesmente gastou uma grana e perdeu tempo por uma coisa que era totalmente desnecessária. Aqui no Paraná ainda não tem poupa-tempo e o processo ele é um pouquinho mais burocrático, porque você tinha que agendar a visita no Detran, depois tem que agendar o exame de vista em uma das clínicas credenciadas, e essa clínica normalmente é um sorteio, então você vai para algum canto da cidade, às vezes é do outro lado da cidade, simplesmente para chegar, ficar meia hora esperando para um exame que demora 1 minuto para o médico carimbar e dizer que você está apto a renovar a habilitação. É totalmente desnecessário, é uma burocracia desnecessária e é menos uma para atrapalhar a nossa vida. Agora, sobre a pontuação, eu também achei acertado. Eu acho que se o condutor ele comete algumas infrações leves, não há problema em subir essa pontuação para 40 pontos. E, claro, a pontuação com 20 pontos ainda continua para quem comete infrações gravíssimas. Então, mesmo se o condutor cometer infrações gravíssimas, a suspensão ainda se mantém. A lei só deu uma abrandada, né? Deu uma relaxada para quem comete infrações leves e atira a primeira pedra quem nunca cometeu uma infração leve de trânsito. Mas, no geral, eu acho que esse projeto é bem interessante. Ele tira um pouco do peso do Estado das costas das pessoas que já têm muito mais o que fazer do que ficar perdendo tempo para renovar um documento. Esse projeto do governo federal é muito interessante. Tem que flexibilizar e punir. Mas para punir não pode ser do jeito que estava. Às vezes você tomava uma multa, você nem sabia o que era, você tinha 7 pontos na carteira. Então hoje você vê que o projeto está equilibrado, existe uma regra, existe infrações medianas, que a pontuação é menor, existe um limite de idade, aumentou o prazo. Se o brasileiro só sabe se conduzir de carro, realmente era uma indústria da multa. Não quer dizer que isso não vai acabar, mas pelo menos flexibilizou, de forma que a gente não se sinta tão injustiçado. Então eu acho que é um projeto interessante, como tantos outros que eu já disse aqui que tem que mudar no Brasil. Processos e procedimentos que vendem criam a dificuldade, na verdade, sabe para quê? Para vender a facilidade. É assim que a maioria pensa em Brasília. Vamos criar a dificuldade, porque aí fica fácil a gente vender a facilidade. Olha, a novela envolvendo a obra do camelódromo da Praça da Bandeira, na área central de Presidente Prudente, ganhou novos capítulos e ganha novos capítulos dia a dia, o que pode comprometer a entrega do espaço ainda este ano. Derrotada na licitação para a construção de novos boxes, uma empresa entrou com recurso contra o resultado de habilitação. Sem os espaços de alvenaria erguidos, a reforma do local é prejudicada. E conforme o edital da Prefeitura de Presidente Prudente, realizado no último dia 18, o certame para a implantação de novos boxes, que custarão mais de R$1 milhão, a mais em relação ao projeto original, teve 4 empresas participantes. A própria Scala Engenharia, responsável pela obra principal, a Centerserve Serviços e Locação de Mão de Obra, a FNC Construtora Limitada e a Prudensan Engenharia e Comércio. Essa é uma novela de muitos capítulos e que, pelo jeito, não vai parar com os atores que estão aí agindo nas cenas, né? Lembrando aos nossos ouvintes que o primeiro prazo prometido para a entrega foi no mês de agosto. Depois de 2 modificadas, o prazo previsto alterou para novembro e agora com essa pequena confusão, pequena por parte de recursos impetrados aí, não se sabe se será entregue ainda este ano. Estão falando em 60 e até 90 dias. Mas como nada do que foi prometido aconteceu, é melhor já ir esperando para o ano que vem, mesmo para a nova administração. E só para completar, todos os boxistas que se mantinham ativos lá no camelódromo, hoje já estão se virando melhor do que antes e certamente a maioria também encontrou um local tão bom quanto e não pensa em voltar mais para o camelódromo. Pois é, talvez essa aí seja uma obra que não vai ter a sua importância quanto tanto tinha antes. Olha, aqui eu vou fazer um comentário de conhecimento de causa. A lei que abrange, você vai fazer uma obra,
você tem a licitação é a nível de Brasil. Você que está nos ouvindo aí na Jovem Pan, saiba você que hoje existem escritórios especializados que não sabem nem onde fica Presidente Prudente. Eles ficam no computador vendo as cartas de licitações que vão ser abertas. E eles participam do edital, tudo dentro da lei. Quando eles ganham uma obra, aí eles vão descobrir aonde é a cidade. Infelizmente é assim, porque a lei diz o seguinte: não pode a prefeitura de Presidente Prudente ou qualquer outra prefeitura numa licitação, desde que não seja capacidade técnica ou sendo capacidade técnica, regionalizar no edital as empresas que podem participar. Não seria muito melhor, muito mais eficiente, muito mais barato se isso pudesse acontecer? Então vai fazer uma obra imprudente. A lei poderia permitir que as empresas para participar dessa licitação tem que estar num raio de 100 quilômetros. Você gera riqueza aqui, você tem conhecimento histórico da empresa que é daqui da região, você gera empregos aqui, mas não. Empresa de São Paulo, Porto Alegre, do Brasil inteiro pode participar. E hoje existem esses escritórios, que eles são especialistas em participar de licitação. Aí o que acontece? Você pega essa mesma empresa aí que estão citando aqui, que eu não vou falar o nome, ela tem 3 obras imprudentes e as 3 estão atrasadas. É isso que acontece. O camelódromo virou uma novela. E virou uma novela, o que era para ser um negócio legal, modernizar, deixar novo, deixar bonito, virou uma novela tipo mexicana para o prefeito Nelson Bugalho, né, dos problemas que vem ocorrendo lá. Por que isso? Porque infelizmente na licitação não se pode, pelo menos, regionalizar a escolha das empresas que é daqui, que é da gente, que a gente conhece. São coisas que o Brasil precisa mudar, mas do jeito que vai demorar muito para isso acontecer ainda, infelizmente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro deu uma ordem clara, inclusive numa live que nós mostramos aqui no Jornal da Manhã, que não devia mais se falar em Renda Brasil este ano no governo. Pois é, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, MDB do Tocantins, disse ao blog do G1 na quarta-feira, portanto ontem, que ainda não há uma solução para definir a fonte dos recursos do chamado Renda Brasil, programa que, se criado, vai substituir o Bolsa Família. No entanto, ele diz que já está pactuado entre o Executivo e o Legislativo que a solução será construída sem furar o teto de gastos, e sim fazendo ajustes e cortes para dar vazão ao Renda Brasil. Pois é, discussão do Renda Brasil agora no Congresso, né? Diz que o Congresso é que vai debater também soluções para que o programa seja criado. Na verdade, todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer tirar sua lasquinha de um programa assistencial, de um programa de transferência de renda para a população, até porque todos sabem que isso gera muitos votos. Eu quero só ver onde é que vai dar essa discussão, porque por enquanto o déficit para o ano que vem já passa dos 200 bilhões de reais. De onde será que o Congresso vai tirar dinheiro? Ok, é isso aí. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Muito obrigado pela audiência, todos vocês que acompanharam o programa. Estamos também no YouTube. Você pode procurar por Jovem Pan Prudente, Jovem Pan FM Prudente, e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Além disso, estamos na Panflix, que é só você abaixar aí no seu aplicativo de celular, né? Você vai lá na loja de celulares e baixa o seu Panflix. Você vai acompanhar na aba regional as notícias de Presidente Prudente com a imagem aqui dos nossos comentaristas e também deste apresentador. Bom, um grande abraço para todo mundo. Lembrando que a partir da semana que vem, dia 28, começa aqui no Jornal da Manhã as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente, já devidamente confirmados. Vai valer a pena. Serão 2 blocos de 10 minutos e os entrevistados vão falar dos seus planos de governo e também, como serão entrevistados aqui pelo Adolfo Padilha, serão apertados um pouquinho aí sobre as questões da cidade. É isso aí. Voltamos amanhã, a partir das 7h30 da manhã, com mais um Jornal da Manhã, edição Presidente Prudente. Até lá, grande abraço, a gente se fala.